A esquerda já está prevendo a derrota do Lula para o Flávio Bolsonaro. No começo, eles colocaram que era muito bom, a esquerda preferia o Flávio, ia ganhar de lavada, não ia ter problema nenhum. Só que agora eles estão começando a perceber a rejeição do Flávio Bolsonaro, que é tido como grande, está caindo. Ele está conseguindo articular, conversar com o pessoal do Centrão também, e isso está sendo muito positivo. Então eles estão começando a perceber o problema que eles se enfiaram. E agora, é claro, né, a esquerda já começa a articular maneiras de atrapalhar a vida do próximo presidente. Por quê? Eles já estão prevendo a derrota. Lula tinha falado o quê, né? Lula prefere o Flávio, porque na visão deles seria uma rejeição muito grande, o Lula já é o anti-Bolsonaro. A única pauta que o Lula possui é ser contra o Bolsonaro, só isso. Então, até hoje eles estão comemorando, não, o Lula é péssimo na economia, ele é incompetente em tudo que faz, é um verme diplomático, mas pelo menos tiramos o Bolsonaro, né? Colocaram no imaginário popular o Bolsonaro como um ser mítico que destrói o país, enfim, né? Vai entender esse pessoal. E a gente vê aqui, ó, surra na direita pode ser mais difícil do que Lula prometeu, dizem especialistas. Declaração dura do presidente em pleno discurso do Palanque reacende o debate sobre o cenário eleitoral. Então eu estava achando, estava naquele clima de já ganhou, achando que ia ser muito bom. E por um lado, eu acho que foi importante isso, porque reduz a chance do Lula querer dar um golpe, né? Porque eu acredito que se ele percebesse que não tinha chance nenhuma de vencer, ele já iria articular para tentar fazer um golpe aí. Tendo essa chance, eles achando que ia ser muito fácil, eles começam a trabalhar, gastar energia, empenhar para quê? Para tentar vencer as eleições. Mas agora eles já estão percebendo que não vai ser tão fácil quanto eles estavam imaginando. A gente vê aqui também falta de palanque em São Paulo e Minas Gerais irrita o Lula. O Lula, basicamente, eles não têm candidato suficiente. Por conta dessa centralização da própria esquerda, eles não têm candidatos. Mas é uma característica de todo o governo totalitário, todo esse pessoal da esquerda que é muito centralizador. O que eles fazem? Eles normalmente tentam abafar próximas estrelas. Então, quando começa a surgir uma liderança mais forte, alguém que pode tirar eles do poder, né, pode se tornar maior que eles dão um jeito de abafar. Tanto que quem foi o sucessor do Lula? A Dilma, né? Uma incompetente, uma anta, não tinha luz própria. Então, para que isso? Justamente para não abafar a luz do líder supremo, que seria, né, o Lula, diante de toda a situação. E aí, essa falta de candidatos acaba atrapalhando. Por quê? Quando vai ter a corrida presidencial, é muito importante ter esse palanque local, principalmente em Minas e São Paulo, que são os pêndulos do Brasil, vamos dizer dessa forma, que foram responsáveis pela vitória do Lula nas últimas eleições. Sim, foi o pessoal, não foi o pessoal do Nordeste, inclusive o Bolsonaro ele teve uma votação maior no Nordeste em 2022 do que em 2018. Agora, no Sudeste, foi justamente o momento ali que o pessoal deu aquela baqueada, achou que o Lula seria comedido, o pessoal do Faria Lima, né? Hoje tá aí chorando arrependido. Mas foi sim por conta de São Paulo e Minas Gerais que o Lula foi eleito. Então é importante ele ter esse palanque. Se ele tivesse candidatos que fossem competitivos, né, seria importante que aí ele conseguiria visitar esses lugares, ter palanque, começar a conversar com o pessoal. Como não tem essas lideranças, isso dificulta muito a situação do Lula.